Olá, meus queridos, minhas queridas do grupo Reconstruir. Deus me deu aqui uma palavra sobre o que temos que observar quando nós oramos. Então, se a sua opção foi buscar ajuda divina, até porque Deus é o único que pode nos dar o que nós necessitamos, você não pode atrapalhar a providência dele em atender seu pedido. Em Isaías 10, versículo 5 e 6, diz assim: Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Olha, minha mãe, ela me batia muito. Até uns 9, 10 anos, a minha mãe, ela me batia muito. Minha mãe, eu não me lembro se ela usava vara, mas ela usava muito chinelo, ela usava muito. Ela usava as mãos, ela usava as unhas, e foi merecido, graças a Deus, que a minha mãe me bateu bastante, porque eu era uma criança muito desobediente, muito rebelde. Então ela me bateu bastante, e eu agradeço a Deus por ela não ter me poupado desses momentos de disciplina. Então a culpa, na verdade, por um tempo eu achei que a culpa era do chinelo, que a culpa era da vara, mas a culpa não é do chinelo. Não foi do chinelo e não foi da vara que a minha mãe usou. Na verdade, a culpa era em mim, e na verdade eu culpava esses objetos, quando na verdade a culpa também era da minha mãe, Minha mãe era a causadora daquelas surras que ela me deu. Se a minha mãe não existisse, eu não ia sofrer aquelas surras que eu sofria com chinelo, com vara. E Deus, ele usou a Síria como vara também. Nós vemos no capítulo 10 de Isaías algumas cidades conquistadas pela Assíria, como Samaria e Damasco. Damasco eram cidades conquistadas pela Assíria. Confiante de grandes vitórias que ampliariam o seu império, o rei da Assíria proferiu um discurso arrogante. A Assíria já tinha conquistado várias cidades e pensava que Judá seria derrotada como as outras. Mal sabia o rei que eles estavam sob a poderosa mão de Deus. Samaria e Jerusalém estavam cheias de ídolos, que eram impotentes contra a máquina militar da Assíria. Somente o Deus do universo, o nosso Deus, poderia e iria derrotar a Assíria, mas não antes que tivesse usado os assírios para os seus propósitos. Os assírios, eles eram arrogantes, orgulhosos das vitórias que Deus lhes concedia. Eles pensavam que havia conseguido tudo com suas próprias forças. A nossa perspectiva também pode ficar distorcida devido ao orgulho pelas nossas realizações. Se não reconhecermos que Deus está no controle de nossas vidas, realizando seus propósitos, estaremos fadados à derrota e ao fracasso. Nenhum instrumento ou ferramenta realiza seus propósitos sem um poder maior. Os assírios foram uma ferramenta nas mãos de Deus, mas não reconheceram isso. Quando uma ferramenta se vangloria de ter um poder maior que aquele que a usa, corre o risco de ser descartada. Nós somos úteis somente enquanto permitimos que Deus nos use. Se Deus nos deu recursos e talentos especiais,
não devemos considerá-los como nossa própria criação ou um privilégio especial. Deus, Ele criou, Ele estabeleceu no campo espiritual, no mundo espiritual, leis, mandamentos e princípios que serão sempre observados. E assim será quando Ele for responder os seus pedidos. Na conversa que você teve com Ele, ou seja, na sua oração, Ele estabeleceu algumas leis, Ele estabeleceu também alguns decretos. O que é um decreto? Um decreto, em termos gerais e globais, ela é uma ordem emanada, advinda de uma autoridade superior, que determina o cumprimento de uma resolução. O que é uma resolução? Seria uma norma jurídica. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o decreto de Ciro. O que foi o decreto de Ciro? O decreto de Ciro, ele tinha permissão para os judeus voltarem a Jerusalém. Ele permitiu o retorno dos judeus para Judá. Isso você pode ver no capítulo 1 do livro de Esdras. Ciro deu permissão aos judeus retornarem a Judá e ajudou-os a reconstruírem o templo em Jerusalém. E ainda devolveu os objetos sagrados que o rei Nabucodonosor havia saqueado. Deus disse em Jeremias 17 que enganoso é o coração do homem. Você pode estar enganado ou enganada em suas petições. Já parou para pensar nisso? Olha o que diz Jeremias 17. Usar a sinceridade sempre. No versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E no versículo 10 do capítulo 17, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Segundo os seus caminhos. Observa isso. Deus, Ele é um Deus justo. Ele dá a cada um segundo os seus caminhos. Você sabe que Deus, Ele, por estabelecer decretos, princípios, mandamentos e leis, você sabe que Ele, ao conceder qualquer pedido, Ele não pode ferir os próprios princípios, leis e decretos que Ele mesmo criou. Nós temos uma passagem também na Bíblia, que diz que, por não sabermos pedir, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 e 27, nós vemos também a vontade de Deus. De um modo geral, as pessoas, elas querem receber coisas sem ter trabalho, ou muito trabalho. As petições dirigidas a Deus, nem sempre elas são automáticas, como foi com Pedro. Vocês lembram da oração de Pedro? Quando ele saiu do barco, ele avistou Jesus, ele saiu do barco e ele começou a afundar. Ele andou um pedaço, depois ele começou a afundar e ele falou assim: Senhor, salva-me. Foi uma oração rápida, instantânea, como se fosse automática, mas nem sempre é assim. Nem sempre Deus responde de forma instantânea e automática. Há pedidos que, antes de serem respondidos, passam pelo teste da nossa obediência a Deus. Ele testa a nossa fé.
Ele quer ver se vamos ser rebeldes. Quantas vezes nós ficamos rebeldes, obstinados, hostil, porque Deus não responde a nossa oração da forma como nós pedimos. Nós queremos que Ele faça do nosso jeito, e o nosso jeito é falho. Se Ele tem que obedecer decretos, princípios e mandamentos, então Ele tem que responder de acordo com o que Ele estabeleceu. E o que Ele vai responder não pode ferir a coletividade. Eu diria, não pode ferir o corpo de Cristo. Há pedidos que Ele responde individualmente, de forma particular, mas há pedidos que nós fazemos que vai ferir o corpo dele, vai ferir um outro irmão, e Ele não vai responder esse pedido. Ele não vai responder. Analogicamente, por uma analogia, nós temos alguns princípios no direito administrativo, como, por exemplo, o interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, na verdade. Esse princípio da supremacia do interesse público seria toda a atuação do Estado pautada pelo interesse público. O que seria um público, né? Seria uma coletividade cuja determinação ela deve ser extraída da Constituição e das leis, e é uma manifestação, na verdade, da vontade geral. O público seria a vontade geral. E aí, dessa maneira, o que acontece com os interesses privados, né? Com os interesses particulares, pessoais? Eles encontram-se subordinados à atuação estatal. Então, o Estado, ele não pensa no indivíduo separadamente, ele pensa numa coletividade. Ele pensa no povo em geral, né? Se aquilo que você pede ao Estado de forma isolada vai ferir essa coletividade, o Estado respeitando alguns princípios individuais constitucionais, ele concede ou não. A coletividade, ela não pode ser ferida para que a sua vontade seja feita, por exemplo. Assim como no mundo espiritual. O crente, ele deve estar subordinado às leis de Deus e seus decretos, para não ferir o corpo, ou seja, ferir algum outro irmão com o pedido que você faz. Assim como este princípio que fundamenta todas as prerrogativas de que dispõe a administração pública, né, o Estado, como instrumento para executar as finalidades a que é destinada, assim também são os decretos divinos. Não podem ferir ninguém no corpo de Cristo. Os desejos e vontades individuais não podem prevalecer, nem serem atendidos se vão ferir alguém. Isso te faz pensar nos seus pedidos agora? O que você tem pedido a Deus vai ferir alguém no corpo de Cristo? Vai ferir a coletividade? Então, essa prerrogativa que o Estado tem, né, que ele dispõe de determinadas prerrogativas, é aquilo que ele pode usar para atender ou não algum pedido. Com Deus é a mesma coisa. Desculpa, meus irmãos. Se há conflito entre o interesse público e o privado, seu interesse individual, no caso, e o interesse de alguém no corpo de Cristo, vai prevalecer qual? Vai prevalecer o interesse da coletividade, vai prevalecer o interesse do corpo de Cristo, tutelado por Deus. E no caso da administração, tutelado pelo Estado. Assim como há o dever de respeitar os direitos e garantias individuais expressos na Constituição, no seu artigo 5º, também o crente ele deve ser respeitado também nos seus interesses individuais. Há coisas que são só para você e Deus respeita, mas há coisas que Deus não atende porque vai ferir a coletividade, vai ferir o corpo de Cristo. Essa diferença fundamental, que é o interesse da coletividade, do corpo de Cristo, essa diferença ela será sempre absoluta.
sempre absoluta. Se Deus vai atender o seu pedido e vai ferir um outro irmão, Ele não irá atender. Ele não irá contra o próprio decreto que Ele criou. Nós vemos na Bíblia a desobediência de Sara. Para quem não conhece a história de Sara, ela ofereceu uma escrava para gerar um filho, porque ela já tinha 90 anos e achou que não poderia mais gerar filho. Ela desobedeceu. E depois ela gerou um filho, Deus cumprindo a sua promessa, e esses 2 filhos, eles começaram a dar problema em casa a ponto de Sara pedir para que Abraão mandasse essa escrava ir embora com esse filho. Nós temos desejos, meus irmãos, nós temos desejos e às vezes nós até desejamos coisas nobres, mas a gente tem que prestar atenção que até desejos nobres, eles podem ser diabólicos. O que você está pedindo a Deus? O que você vem pedindo a Deus é legítimo? O que você pede a Deus fere os princípios e as leis divinas criadas pelo próprio Deus? Deus, Ele estabeleceu decretos. A doutrina básica da Bíblia, ela diz que Deus, Ele é santo, Ele é justo e Ele é puro. Conhecer esses decretos, essas leis espirituais, isso é fundamental para você fazer pedidos a Deus. Se seus pedidos ferem a Deus, se Deus não está em primeiro lugar, se vai ferir esses decretos, Deus é bem certo que Ele não irá atender, se fere os seus próprios princípios. Tem pessoas que estão em fornicação, tem pessoas que fumam, deteriorando, né, o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo, pessoas que jogam na loteria, pessoas que se dizem crentes e brincam no carnaval. Essas pessoas, eu creio que elas não acreditam na palavra de Deus, elas não vivenciam a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, as pessoas usam muito o termo permissão. Eu já digo que Deus, na verdade, não é que Ele não permita, que Ele permita, na verdade, Ele não interfere. Ele não interfere, porque Ele usa a ação daquela própria pessoa para que o decreto dele se cumpra. Ele está lá de cima vendo tudo. Deus, Ele vê todo o quadro, Ele vê todo o campo, Ele é onisciente. Então, Ele que nos guia, Ele é que diz por onde nós devemos ir, que caminho nós devemos seguir, para receber uma resposta de oração, receber uma bênção, ter uma vitória naquele pedido que nós estamos fazendo. Uma coisa é a permissão, que não se confunde com os decretos de Deus. Os decretos e as leis de Deus, elas foram feitas para o nosso bem. Não sei se vocês conhecem aquele aplicativo, o Waze, que vai te direcionando, né? Vai dizendo por onde você tem que passar, desvia de locais que está com congestionamento, e você vai seguindo aquilo ali sem estar vendo. Você está se deslocando para uma rua e você não está vendo, mas o aplicativo está direcionando você. Você confia, né, na voz daquele aplicativo. E assim nós devemos fazer com Deus. O ímpio, ele não faz assim. O ímpio, na verdade, ele desobedece a Deus e ele colhe consequências desagradáveis. Eu diria que quando o ímpio colhe as consequências desagradáveis, eu diria que isso já foi decretado por Deus, porque Deus, ele é justo. Eu não usaria o termo permissão, porque a Bíblia, ela não fala que Deus permite coisas, mas a Bíblia, ela mostra Deus decretando coisas
para que a vontade dele seja feita. E isso inclui as ações pecaminosas dos homens, a sua ação pecaminosa, a minha ação pecaminosa. Então eu não usaria esse termo permissão, mas sim vontade de Deus. Tudo foi criado para Ele. Nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então Deus, ele se abstém de interferir naquela nossa atitude de desobediência a Ele, e Ele mesmo usa essa situação para que os decretos dele sejam cumpridos. Até porque não existe uma outra força. Se existisse uma outra força, nós poderíamos usar essa palavra permissão. A vontade de Deus, ela é decretada. Em toda a Bíblia, a vontade de Deus, ela é decretada e não permissiva. No livro de Amós, nós vemos essa declaração em Amós 3,6, onde diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ele diz assim: eu formo a luz e as trevas. Ele não permite, na verdade, ele decreta, né? Tanto o bem quanto o mal. Em Gênesis 45, nós vemos ele enviando José. Em Gênesis 45, capítulo 4 e 7. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. José, quando encontrou com os irmãos dele, para quem não sabe a história, José, ele foi enviado ao Egito pelos irmãos, e ele teve uma fase de grande sofrimento. Os irmãos jogaram José, né, numa situação onde ele sofreu muito, mas no fim da vida dele ele acabou virando rei. Então a palavra diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Porque depois ele reencontrou com os irmãos. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Só que, na verdade, Deus, ele enviou José para o Egito. Ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, ele falando para os irmãos, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha que coisa interessante. Ele repete 2 vezes nessa passagem que foi Deus que o enviou. Deus enviou José ao Egito. O verdadeiro adorador, ele vai às Escrituras. Ele se prostra diante de Deus. O verdadeiro adorador, ele não segue os seus sentimentos. O próprio Jó, ele declara que os propósitos de Deus não foi uma permissão. Havia um decreto na vida de Jó. Jó capítulo 42 diz assim, no versículo 1: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. O próprio Jó reconheceu que se não eram impedidos, então não havia o que? Uma permissão. A vida de Jó passou por um grande sofrimento, perdeu 10 filhos e ele ficou com o corpo todo ferido, para quem não conhece a história de Jó, mas ele declara que nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido nessa passagem, no capítulo 42.
O propósito de Deus na sua vida é o arrependimento. É necessário que você se arrependa de pecados e de pecados ocultos, que você passe a fazer pedidos que glorifiquem o nome de Deus, porque a palavra de Deus ela é verdade. Nós devemos adorar a esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus ela é rica e ela também é complexa. Então que Deus possa estar no controle da sua vida, que você possa refletir nesses tópicos da oração, colocando sempre na sua mente que os decretos de Deus e as leis, elas devem ser observadas nos seus pedidos, para que você não venha a se surpreender mais tarde com o que pode acontecer caso você desobedeça a palavra. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem.